O homem de Vimy, homem de palha, é uma efígie enorme, supostamente usada para sacrifícios humanos pelos druidas. Isso de acordo com os escritos de Gaius Julius César, no livro 6º dos seus comentários sobre a Guerra da Gália. Lá ele escreve sobre os rituais de sacrifícios dos gauleses. A principal evidência dessa prática está em apenas uma frase do capítulo 16. A nação de todos os gauleses é extremamente devota a ritos supersticiosos. E por causa disso, aqueles que sofrem de doenças invulgarmente perigosas e que estão envolvidos em batalhas e perigos, sacrificam homens ou juram que os sacrificarão e empregam aos druidas esse trabalho, porque eles pensam que, a menos que a vida de um homem seja oferecida pela vida de outro, a mente dos deuses imortais não se tornará propícia. E eles têm sacrifícios desse tipo ordenados para fins nacionais. Outros têm figuras de grande tamanho, cujos membros formados de Vimy enchem de homens vivos. Os homens perecem envoltos de chamas. Consideram que a oblação, o sacrifício, seja de trapaceiros e ladrões, ou qualquer que façam uma ofensa, já que esses seriam mais agradáveis para os deuses imortais. Mas quando um suprimento dessa classe está em falta, eles recorrem à oblação de até mesmo inocentes. Quão confiáveis são essas palavras de César? A arqueologia moderna produziu evidências de que sacrifícios humanos eram sim praticados na Idade de Ferro na Europa. Entre os casos mais famosos estão os corpos de homens recuperados de pântanos em Lindau, Cheshire e de Cowbell e de Tolond, ambos na Jutlândia, Dinamarca. No entanto, não há um acordo entre os estudiosos se eles podem ser considerados sacrifícios, e não resultados de, digamos, homicídio, um roubo violento ou de execução criminosa. Significativamente, todas essas mortes são anteriores à era romana. Então César estava falando de uma tradição já estabelecida ou ele estava floreando o seu relato? O sacrifício humano estava sendo praticado por gauleses, britânicos e alemães? Como acontece em boa parte da história antiga, a gente não pode afirmar. Embora César tenha passado vários anos fazendo campanha na Gália, o seu relato se trata em grande parte de autopromoção. Ciente do seu público-alvo, e assim como vários outros escritores antigos, ele escreve ansiosamente sobre os aspectos mais bizarros, lascivos e negativos relacionados aos gauleses e alemães. Esses relatos acontecem numa época onde os gauleses e os alemães eram um povo estranho e temido para os romanos. A sua descrição do homem de Vimy apela para o lado emocional dos romanos e de quem mais o pudesse ler. Ele diz sobre esse povo bárbaro, mau, que sacrifica o seu próprio povo, como se eles mesmos não fizessem isso. A agenda de César e a sua hipocrisia sugerem que a gente devia levar com certo ceticismo seu relato. E os druidas? Bom, até hoje o comentário de César é um dos mais preservados que a gente tem sobre essa cultura. Superficialmente, o César parece que nos entrega um relato em primeira mão, mas muito do seu conhecimento ali relatado não vem de experiência própria. O César incorpora na sua narrativa boatos que já circulavam e relatos de outros autores. Uma grande influência para César foi o polímata grego Posidônio de Rhodes, que escreveu um relato claro e conhecido sobre os druidas na Gália. Na ausência de corroboração independente, estudiosos como Webster agora consideram os relatos de César extremamente anacrônicos. Mais uma vez, a gente precisa ser cauteloso. Afinal, a maioria dos relatos que a gente tem dos druidas vem diretamente de César, principalmente sobre os seus rituais. Independente disso, tanto Posidônio quanto César atribuem esses rituais a gauleses bárbaros. E nenhum tipo desses comentários o César atribui esses rituais à Grã-Bretanha. Muito menos diz que os britânicos usavam o homem de palha. Embora os britânicos compartilhassem traços culturais, sociais e artísticos com os seus vizinhos gauleses. Mas os britânicos nunca foram considerados celtas, no sentido de uma cultura pan-europeia. O fato de escritores romanos escreverem sobre druidas, tanto na Gália quanto na Grã-Bretanha, não significa que podemos inferir com toda segurança que os rituais feitos por um grupo também era feito pelo outro. Embora não seja improvável, mas faltam provas conclusivas de que as práticas druidas eram idênticas em ambos lados do Canal da Mancha. Parece que, portanto, apesar desse mito popular, não há evidências contemporâneas do uso do homem de Vimy para sacrifícios humanos na Idade de Ferro, na Grã-Bretanha. Outro problema com a descrição de César sobre o homem de Vimy é que a ideia moderna da sua imagem parece ter sido tirada do século XVIII, de
uma ilustração de um livro de Thomas Pennant, Arthur em Wales. Essa representação fantasiosa com certeza inspirou o filme The Wicker Man, de 1973, e o seu tão triste remake de 2006. Por que é um problema essa representação do século XVIII, desse comentário do César? Porque o jeito que o César descreve essa efígie a torna muito difícil de ser executada e de executar pessoas dentro dela. Em um artigo chamado A Verdade sobre os Homens de Vimy, de Nimel Brown, de 2011, existem algumas considerações dos problemas logísticos nessa construção. Vimy é só uma outra maneira de dizer cesta. Agora, as cestas, elas são muito fortes, a menos que você coloque fogo nelas. Acrescente a isso a interação humana dentro dessa estrutura e fica um pouco difícil acreditar que pessoas ficariam dentro dessa estrutura de palha esperando a morte em chamas. Afinal, um cesto tem lugares para você escapar. Imagine que na morte agonizante, no meio de chamas, você vai chutar, espernear e fazer qualquer coisa para viver. É um pouco complicado configurar a ideia de que uma pessoa ficaria ali dentro até ser consumida completamente. E quanto maior for o homem de Vimy, segundo Brown, mais a sua estrutura é instável. Adicione peso nisso, fogo e homens e bichos se debatendo ali dentro. Os desafios técnicos por si só tornam tanto o Homem de Vimy como o relato de César, imaginados nos dias de hoje, altamente improváveis. Temos conclusões? Temos. Fontes históricas sobreviventes até hoje e evidências arqueológicas deixam claro que sacrifícios humanos ocorriam sim, inclusive pelos romanos, e com objetivos bem específicos. Muitos deles para sacrificar a deuses, para ganhar guerras, para sarar doenças, para acabar com a fome. E embora muitos autores romanos falem sobre sacrifícios humanos, nenhum segue o caminho de César. Ninguém fala mais sobre o Homem de Vimy. A maioria se basta em bosques, altares ensanguentados e oferta de sangue. Mas até que ponto esses costumes eram de fato difundidos e comuns para aquela sociedade? As habilidades artesanais e a tecnologia da época possibilitavam sim a construção de um homem de Vimy. Ia ser desafiador manter esse homem de Vimy em pé? Ia ser desafiador sim, mas a gente já viu coisas muito mais desafiadoras sendo feitas, como pirâmides, arquedutos, entre outras coisas. O que mais me leva a crer que não existia de fato um homem de Vimy é porque o sacrifício humano teria que ser não relutante. E eu sei que existem sacrifícios humanos que vão de bom grado pro abate, mas acho um pouco insustentável acreditar que seria comum que essas pessoas entrassem de bom grado num homem de estrutura de palha e aceitassem que fossem incendiadas até a morte, até porque o corpo humano não aceita isso tão fácil. E se eles relutassem, essa estrutura provavelmente não iria aguentar. A minha conclusão? O Homem de Vimy provavelmente é uma criação fantasiosa de César, mas para filme fica bem maneiro. Tchau!